Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, a nossa revista semanal voltada exclusivamente para a educação. Nesta edição, vamos destacar a educação física nas escolas brasileiras. O nosso desejo é que o esporte também pudesse permear outras disciplinas dentro da escola. Então, por que não trabalhar a matemática com o esporte, a física com o esporte, para trazer temas que às vezes são mais conectados com a realidade do aluno. E veja também a experiência de uma escola no Rio de Janeiro, onde os estudantes também decidem. A gente está fazendo um projeto e a gente quer mudar, sabe, a escola, ter a cara da gente. E se pudesse mudar, botar mais desenhos, mais pichações, mais plantas, ia ser assim, a nossa cara, né? Em Brasília, a professora que orienta os colegas a promover uma educação inclusiva. É possível driblar as dificuldades e fazer a diferença quando você está à frente de uma escola? Ah, com certeza, Clarissa. Principalmente quando você dá atenção ao que o aluno tem para dizer e incentiva a participação dele no dia a dia da escola. Veja como o diretor da Escola Estadual, professor José Marques, no Rio de Janeiro, tem conseguido dar um novo significado à educação para os seus quase 900 alunos de ensino médio. Meu sonho de infância assim, era... Eu tinha que ser alguém, né? Eu tinha que ser reconhecido pela sociedade. Eu buscava isso desde moleque. E o que eu vou ser na vida? E essa pergunta desde o 9º ano, né? Que é o atual 9º ano, que na época era a 8ª série, eu me fazia, acordava e dormia falando, eu tenho que ser alguém, eu não posso ser mais um, né? Aqui perdido em Camará, Bangu. André teve que virar o jogo na vida. De aluno problemático, se transformou em diretor de escola e hoje ajuda os alunos da Escola Estadual José de Souza Marques, em Braz de Pina, na zona norte do Rio, a formarem um time integrado e que acreditam na vitória. Quando as pessoas têm um sonho, eles sempre alcançam. Então, ele teve o sonho de ser o que ele é hoje e ele conseguiu. Então, é a capacidade dele, eu espero me tornar também uma advogada e fazer o que eu tenho um sonho. A didática nessa escola é construída como se fosse um grande jogo de vôlei. A direção passa a bola para os alunos, que passa a bola para os professores. E sabe quem é que sai vencedor? Todos, pois jogam no mesmo time. A gente não trabalha no improviso, a gente planeja, a gente tem planejamento pedagógico, tudo isso é pensado, discutido com grupos. Mas eu acho que a escola, assim, qualquer transformação, seja ela na sociedade, na política, e na escola não pode ser diferente, que a escola é um lugar de construção de conhecimento. E se a gente não ouve, não estabelece o diálogo aqui, que é o lugar onde a gente tem o conhecimento como objeto principal, a gente não vai conseguir fazer isso em lugar nenhum. Acreditar na potência dos alunos e ampliar os canais de diálogo foram as primeiras ações do diretor quando assumiu em 2015. Eu uso demais o Facebook da escola, uso demais pesquisas, de vez em quando eu submeto um quiz para eles, para saber como é que está a vida da escola, o que eles estão pensando. Então, reuniões periódicas de representantes de turma. A escola é nossa, entende? Então, se a gente não opinar, que ele não vai conseguir fazer uma escola que seja boa o suficiente para nós, entende? Então, ele pede a ajuda da gente, ele sempre pergunta, ele quer opinião, ele quer a ajuda da gente para criar a escola, criar o que vai fazer, porque é nosso. Então, tem que ser da nossa cara. Você pode ser tudo com o jovem. Você pode faltar ali, você pode deixar de fazer alguma coisa, mas você só não pode ser com o jovem coerente. Se você falar para ele uma coisa, você tem que fazer. O modelo de gestão de André conquistou os professores, como a professora de Química, que transformou a matéria em uma das mais adoradas da escola. A química, quando ela é passada na forma de brincadeira, né? Como eles dizem, na zoação, a gente brinca muito, a interação que a gente tem com os alunos, a amizade, o carinho, a gente desmistifica, né? A gente traz eles para mais perto e eles não ficam com vergonha de dizer o que não entende. Não saberia ser diretor de uma escola que eu não tivesse perspectiva para esses alunos. Então, eu fecharia e ia embora, porque se eu não posso mudar a vida desse cara, se eu não posso dar uma oportunidade que seja para eles ser alguém como eu queria ser, então não tem mais nada para fazer aqui. Nessa escola, os alunos também têm liberdade para pensar em seus projetos e transformar esse espaço na cara deles. A gente está fazendo um projeto e a gente quer mudar, sabe, a escola, ter a cara da gente. E se pudesse mudar, botar mais desenhos, mais pichações, mais plantas,
ia ser assim, a nossa cara, né? Aqui em Braz de Pina, o time já entrou em quadra para fazer dessa experiência um modelo de sucesso para as futuras gerações. Em educação, né, não tem nada a curto prazo. Educação é no mínimo 10 anos para você ver surgir algum fruto, né? Você tem que aplicar e ver os erros e acertos, reelaborar, reinvestir, pensar o que eu posso ser daqui a um ano, como é que essa escola tem que estar daqui a um ano. Isso eu penso todo dia, isso a gente elabora todo dia com o conjunto dos professores e dos alunos. Acho que seria uma aula mais recreativa assim, para os alunos. Acho que seria uma aula ideal. Não aquela aula presa dentro da escola, dentro da sala, com o professor escrevendo, só o aluno copiando. Uma aula com muitas atividades, com participação da turma, que nós possamos descobrir coisas novas, curiosidades, cultura. Penso como prioridade para o meu filho, seria uma escola em que eu forme como um verdadeiro cidadão, em que você não apenas plante informação na cabeça da criança. Eu sonharia em ter uma aula de poesia, porque eu sou apaixonada por poesia. Poesia, para mim, não é somente palavras bonitas, mas sim são frases que você transforma, né, em versos. Pode ser o seu sentimento, tristeza, alegria. Muito se falou e ainda se fala do legado olímpico. E para as nossas crianças que estão na escola agora, será que esse tal legado olímpico motivou a prática de esportes? Olha, Ernesto, não sei não. Segundo o Censo Escolar de 2016, a maioria das escolas públicas não tem sequer quadra de esportes. Na prática, valem a criatividade, a garra e o interesse de professores para incentivar os alunos a fazer esportes. Até eu fiquei com vontade de me movimentar. Você gosta de esportes? Ah, gosto bastante, pratico desde criança. E isso também melhora o desenvolvimento e o aproveitamento escolar das nossas crianças. Dá uma olhada então nessa matéria. Colher de pau, copos plásticos, bola de encher, pregador de roupa. Objetos do cotidiano que nessa escola servem para praticar esportes. Vamos ver como? Concentração, foco, astúcia, velocidade, fôlego. Todas essas habilidades necessárias aos esportistas são trabalhadas nessas brincadeiras lúdicas. Cansou? Quer uma água? Mas a água aqui também é material para se exercitar. Até a professora tem que ter fôlego. Regina é a capitã desse time da Escola Municipal Rubem Berta, em Bangu, zona oeste do Rio. A professora de Educação Física mostra para os alunos que para ser um campeão é preciso dedicação e persistência. Nessa corrida com obstáculos, Regina teve que transformar a falta de recursos em criatividade. Esse aqui é o martelo do atletismo. Você pega uma sacola, coloca areia aqui com meia, aí depois é só, né, e jogar. A escola pública ela não tem muito recurso, né? Porque material é caro, nem sempre a gente consegue comprar, porque às vezes é importado. Então, algumas coisas a gente até consegue, com os próprios alunos, confeccionar. Nós já fizemos raquete de ping-pong, raquete de frescobol, fizemos taco de golfe, fizemos taco de hóquei, tudo com a ajuda dos alunos que estão aqui. Para completar as provas, os alunos, além das habilidades físicas, precisam ultrapassar barreiras, como a reciclagem e outros valores. Eu acho sensacional, porque são objetos que a gente usa dia a dia, joga fora, objetos descartáveis, e a gente pode estar utilizando para alguma coisa boa do nosso interesse. É o jogo limpo, né? Que a gente coloca toda hora, o respeito ao colega, a alegria de brincar, de jogar, que eu não estou aqui só para ganhar. Eu tenho que procurar igualdade, né? Tem que ter coragem para fazer, que tem gente que não tem tanta habilidade, mas vai passar por tudo isso. E o que o importante não é jogar, é o brincar. O mais importante é o brincar, porque quando você brinca, além de você estar se divertindo, você está fazendo com que seus neurotransmissores melhorem a cada dia. E quando você chegar lá em cima, aí você vai usar.
A gente fica focado, né? Ajuda a gente a pensar também. E quando a gente faz o engraçado é que quando a gente faz esse exercício, a gente também se preocupa, porque se a gente não levar o pote, o outro também participante que está ali não vai jogar. Então eu fico muito preocupada, eu estava jogando, mas pensando, ela também tem que jogar, então eu vou e dou a oportunidade de botar a bola no pote para o outro também poder jogar e levar para mim. E uma simples brincadeira pode arremessar os alunos na busca de uma profissão. Gosto muito de correr, já corri algumas maratonas algumas vezes, mas foi tudo muito pouco. Mas eu gostaria sim de exercer alguma profissão que tenha corrida. Eles aprendem desde cedo que no esporte o trabalho é em equipe, que é preciso coragem para o lançamento rumo ao desconhecido e que é importante aprender a ganhar e perder. Mas se estamos falando de esporte, o que é que não pode faltar? A torcida, é claro. O Ministério da Educação está atento à questão e promove um programa de formação para professores de educação física em parceria com uma instituição social, a fim de incentivar o esporte nas escolas públicas brasileiras. Ah, você está falando do projeto Impulsiona, que eu visitei aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver? Um tubo de PVC é usado na maioria das vezes para o transporte de água com pressão. Mas hoje, num projeto inspirado nos Jogos Olímpicos do ano passado, professores adaptaram esses materiais para um esporte não muito conhecido, o hóquei sobre a grama. A ideia é incentivar novas modalidades do esporte aos profissionais da educação física, cujos materiais possam ser confeccionados pelos próprios alunos das escolas públicas. A iniciativa é um programa de educação esportiva do Instituto Península. O projeto, conhecido como Impulsiona, funciona em parceria com o Ministério da Educação a fim de fomentar a educação aliada ao esporte, com cursos gratuitos a professores de educação física de todas as regiões do Brasil. O programa hoje ele já está presente em todos os estados do Brasil. Ele já está em 8.000 escolas, mais de 2.600 municípios. Então é um programa realmente desenhado para ser nacional e que os professores sintam que é possível aumentar o repertório dos esportes mais trabalhados normalmente para outros e trazer a questão da cultura esportiva também de volta para a escola de um jeito divertido, bacana. Cláudio Rocha é técnico da seleção masculina de hóquei sobre a grama há 6 anos. Ele veio colaborar com o incentivo para despertar na sociedade o interesse pela modalidade ainda pouco conhecida. Eu considero uma modalidade bastante completa, né? Porque você tanto trabalha os membros superiores como inferiores. Porque você tem o implemento do taco, você está na mão, você tem que correr, mudança de velocidade, ritmo. Então essa parte física é bem interessante. E é uma modalidade coletiva. Então você trabalha tanto a parte de união, coletividade, responsabilidade, respeito. E será que o cano de PVC é tão eficiente quanto o taco oficial? Então a ideia é a gente tentar mostrar tanto o material que é utilizado na prática competitiva, quanto opções que você tem de fazer com materiais recicláveis, com materiais sustentáveis, né? Um taco varia, um de madeira, que pode ser para iniciação, deve estar em volta de uns R$70, e um de fibra de carbono pode estar custando R$800. Isso aqui deve custar uns R$3 no máximo, o cano e o joelho. Eu acho que é uma economia bem significativa, né? O professor Luiz Antônio veio de outro município do estado do Rio de Janeiro para aprender a modalidade e repassar os conhecimentos aos seus alunos. Quando a gente leva uma modalidade nova, eles ficam atentos, querendo saber. Alguns já sabem, tendo visto na televisão a modalidade. Então, assim, eu acredito plenamente que esse projeto vai ser muito bom para as crianças. Nosso desejo é que o esporte também pudesse permear outras disciplinas dentro da escola. Então, por que não trabalhar a matemática com o esporte, a física com o esporte, para trazer temas que às vezes são mais conectados com a realidade do aluno, né? Para que a gente faça da escola um lugar muito mais divertido, interessante para se estar. E se adaptar objetos recicláveis a instrumentos de esportes pouco conhecidos nas escolas já surpreende e revela possibilidades de se chegar aos estudantes, imagine soltar ainda mais a imaginação. É o que esta professora do município do Rio Bonito faz. Alia movimentos esportivos à dança e passos da dança à prática educacional física regrada. A partir do momento que você está disposta a se expressar, né? Você tem uma cultura, o movimento, a expressão corporal de movimento está aí
para você, e o contemporâneo está aí, o momento de hoje está aí, para você sempre estar linkando uma coisa a outra. Então, eu acho que os movimentos, por que assim não podem ser transformados em dança? Né? Os movimentos do esporte, né? A gente pode interagir, sim. A professora Ana Paula Andrade chama atenção para a dificuldade de aprendizagem de estudantes da rede pública de bairros populares das grandes cidades que sofrem com uma discriminação em relação a uma cultura, inclusive entre os professores, que discriminam esses jovens por serem moradores de favelas ou de regiões de baixa renda. Professora, o que você percebeu nessas escolas por onde você passou? As escolas onde passei até agora, né, nesses quase 19 anos de profissão, é que existe uma cultura de valorização do conhecimento que é eurocêntrico, né, do currículo eurocêntrico, em detrimento da cultura popular. Então, os jovens negros e das classes menos favorecidas, eles têm dificuldades quando chegam na escola e encontram um currículo que é totalmente voltado para uma cultura europeia. Professora, qual é o comportamento geral dos alunos quando eles se percebem discriminados? As reações são as mais diversas, né? Vai até da apatia total até a agressividade extrema. E aí a gente vê que nenhum dos dois comportamentos eles são favoráveis à aprendizagem. O que o professor pode fazer para poder intervir? O primeiro de tudo é ouvir o aluno. Tentar abandonar um pouco essa lacuna que existe entre as classes sociais, entre a classe social ao que o professor pertence e a classe social do aluno, entre a etnia do professor e a etnia do aluno, tentar aproximar esses limites e ouvir o que o aluno tem a dizer daquilo que seja interessante da vivência dele, que pode ser trazido para dentro da escola. Existe algum caso em específico que relate, né, que mostre na prática esse preconceito que o aluno sofre dentro de sala de aula que você poderia contar para a gente? Sim, tem o caso do aluno Tiago. Ele é um menino negro, na época tinha cerca de 11 anos e ainda cursava o 3º ano do ciclo de alfabetização. Quando eu cheguei nessa escola, eu recebi uma série de recomendações com respeito ao Tiago, recomendações do tipo, olha, tome cuidado com a sua bolsa, não deixe pertences seus em cima da mesa, porque ele tem hábito de mexer nas coisas, porque a família dele tem pessoas que estão envolvidas com coisas erradas. Olha, ele é um menino difícil, ele não gosta de aprender, ele não tem jeito. Foi o tipo de coisa que eu também me recusei a acreditar, porque as respostas que o Tiago me dava em sala de aula eram diferentes de tudo que eu escutava. O Tiago ele gostava de participar quando eu contava histórias, por exemplo. Ele gostava de escutar as histórias, de comentar, de falar, conversar, interagir comigo e com a turma. E o que você fez para que pudesse integrá-lo de uma melhor forma e acabasse, de repente, com esse estigma ou diminuísse isso entre os professores? Com o Tiago, o que eu consegui foi fazer com que ele participasse das atividades de aula e das atividades da escola, que ele não participava, justamente até porque existia mesmo essa questão de não convidá-lo, porque ele não queria, não gostava, ou ele dava trabalho. Então, eu consegui trazer ele mais para dentro do espaço da escola, para participar mais das atividades, e consegui fazer com que ele apresentasse alguma melhora na aprendizagem durante o ano. Você acha que o que aconteceu com o Tiago acontece com outros alunos, em outras escolas, que isso pode ser um padrão que acontece no Brasil como um todo? Olha, não só acho, como tenho certeza, né? Um ponto de vista meu, mas eu tenho certeza. Até porque, como ex-aluna da escola pública e da escola pública municipal da rede de Duque de Caxias, eu vivi também na sala de aula da rede pública, como aluna. Então, eu observo esses comportamentos desde a época em que eu era criança. Então, existe, sim, essa separação entre o aluno que é bom e o aluno que não é, entre o aluno branco e o aluno negro, entre o aluno que tem dificuldade e aquele que não tem.
É lógico que o professor ele vai precisar fazer essa avaliação, se o aluno tem dificuldade, o aluno não tem dificuldade, mas infelizmente a gente observa que essa avaliação ela é feita com outros objetivos. Às vezes seleciona, às vezes categoriza, e quando categoriza, discrimina e estigmatiza. A gente agora fala de educação inclusiva, um grande desafio em nosso país. Em Brasília, uma professora especializada na alfabetização de alunos com deficiência desenvolve projeto de apoio à escola e professores dedicados à inclusão de todos os estudantes. Conheça então agora a história da professora Zaira de Oliveira. Eu já trabalhava com crianças com deficiência e sempre fui uma professora preocupada com essa área de conhecimento e essa área de atuação. E aí veio a Jade, né? Há quase 13 anos atrás, a Jade nasceu com um quadro de deficiência física, né? Conhecido como mielomeningocele. A chegada da Jade me tornou militante dentro e fora da escola, por saber as questões que ela enfrentaria, mas também pelo cotidiano, o que foi acontecendo no processo de crescimento dela, que foi trazendo os desafios. Quando eu visitei a escola, eu já percebi que necessitaria de algumas adaptações em termos de estrutura, de ambiente. Nós formamos uma comissão de pais, com os pais que já estavam aqui com crianças com deficiência, para que a gente pudesse buscar recursos junto à APM da escola, para fazer rampa, para adequar o banheiro, e foi uma parceria muito positiva. Acabou que a escola construiu uma estrutura que viabilizou a vinda de outros cadeirantes, pessoas com pouca mobilidade, né? E outras crianças com outras tipologias também. No segundo ano escolar, a gente notou outra coisa. A alfabetização ainda era uma questão que preocupava. Os índices de aprovação dos meninos com deficiência muito menor, né? A participação deles na Provinha Brasil, por exemplo, era comprometida pelo nível de aprendizagem deles. Resolvi, então, trazer um projeto que eu já coordenava, já trabalhava na universidade com os meus alunos, aqui para a escola, e fazer uma coisa que eu gosto muito, que é dialogar com os professores. Então, a gente começou a estudar de 15 em 15 dias, nas coletivas, sobre as tipologias, pensando coletivamente alternativas de como alfabetizar e personalizando o trabalho. Não é o Down, o cego e o surdo, é o João, a Maria e o José. São pessoas antes da deficiência. Porque muitas vezes a gente percebe que a teoria, ela meio que foge ao que acontece no real. E a Zaira trouxe para a gente esse diferencial, né? De unir a teoria com a prática. O professor traz, por exemplo, eu estou com um aluno X que está com algumas condutas típicas na sala, que a gente precisa de alternativa, então vamos estudar. Ela deu dicas de como preparar as atividades, né? Como organizar a rotina dentro de sala de aula, como desenvolver as atividades de acordo com as necessidades de cada criança. Cada criança é uma criança. E aí a gente precisa pensar em alternativas a partir da forma como ela aprende. Depois do projeto e que eu comecei a fazer spot, eu fui vendo coisas que eu realmente colocava na minha cabeça que eu não podia fazer, mas depois que eu vi gente com mais dificuldade que eu vi que eu podia fazer, e eu vi também que eu não era a única, né? Que muitas pessoas também tinham dificuldade igual a mim. Na minha turma tinha várias pessoas com TDAH, déficit de atenção, e que os professores não conseguiam perceber. E então depois que a escola passou a ver com outros olhos, eles começaram a dar atenção mais para esses alunos. Depois de ver o empenho desta educadora na luta contra a discriminação, a gente encerra mais esta edição da Rede Escola Notícias da Educação. E você já sabe, a gente volta na próxima semana, sempre às sextas-feiras, com reprise no final de semana. Até lá! Esperamos vocês!